Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória, da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu acho que essa chuva é um convite à oração, né? Porque é difícil de competir com ela. Então, deixa a sua Bíblia aí no banco e vamos orar. Vamos ter um tempo de oração antes de entrarmos na meditação dessa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Te louvamos por esse tempo tão precioso preparado pelo Senhor, Deus, para que juntos em tua presença nós recebêssemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações aqui nesses 2 dias. A tua palavra é a verdade que nos liberta. Ela é viva e eficaz, Deus. Ela penetra nos nossos corações, na nossa mente, e ela separa aquilo que procede do que não procede do Senhor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem chamado jovens a um compromisso real com o Senhor. Deus, eu te louvo porque o Senhor nos escolheu, mesmo antes, Pai, de que nós fizéssemos qualquer coisa para atrair a tua atenção. O Senhor tomou iniciativa e o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, demonstrando o seu amor por nós naquela cruz. Senhor, nós te louvamos nessa noite porque o teu Espírito aplica às nossas vidas as verdades reveladas na Escritura, e essas verdades se tornam carne em nós, elas se tornam reais nas nossas vidas por meio da ação e do ministério do teu Espírito. Eu te louvo, Deus, porque é a tua palavra que nos transforma, e nessa noite, nessa tarde, nós estamos expostos à tua palavra. Então nós te pedimos que o Senhor venha a nós com a luz da tua glória, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que possamos te ver aqui, Deus, para que possamos ouvir a tua voz que emana da palavra. Senhor, que nessa tarde o coração dos meus irmãos seja uma terra boa, uma terra desejosa de ouvir e aprender a tua palavra, e que o fruto da semente que será lançada aqui seja perceptível na vida deles, Deus, a 30, a 60, a 100 por um fruto que permanece e que glorifica o teu nome, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, muito obrigado. O tema dessa nossa mensagem é na frequência. Esse texto que lemos, ele nos apresenta 2 conceitos, 2 verdades que são igualmente reveladas em toda a Escritura: soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essas são 2 verdades reveladas na Escritura, a partir das quais se desenvolve todo o processo de salvação do homem
e de edificação da igreja. Diga, soberania de Deus, mais forte, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Entender a sintonia existente entre esses dois elementos é essencial para o progresso da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade cristã. Então, nós vamos olhar para esse texto e aqui nós vamos ver que Paulo, ele escreve aos Efésios, né, a igreja que estava em Éfeso, que era a maior das capitais das províncias romanas na Ásia naquele tempo. E havia uma igreja ali que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. E Paulo escreve essa igreja expressando essas verdades em forma de cântico. Veja, no versículo 3, ele bendiz ao Senhor pelas bênçãos espirituais que Deus que havia concedido à sua igreja na união com Cristo. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, seja no celular, seja como a minha aqui em formato físico, para que a gente possa caminhar aqui por esse texto e analisar aquilo que Deus tem para nos entregar nessa tarde. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então Paulo está bendizendo a Deus, ele está louvando a Deus, ele está entoando um cântico de louvor a Deus por conta das bênçãos espirituais que Deus concede à sua igreja que está unida com Cristo. Ele diz, ele nos abençoou. Então aqui não são bênçãos individuais tão somente, mas bênçãos de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E ele nos abençoou em Cristo. E aonde Cristo está? Regiões celestiais é uma expressão que aparece por 5 vezes nessa epístola, na epístola de Paulo aos Efésios. E nessas citações, principalmente aí no capítulo 1, se você quiser dar uma olhada aí no versículo 20, Paulo explica o que significa essas regiões celestiais. Ele diz, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, regiões celestiais aqui é onde Cristo está. Uma vez ressurreto, ele foi assunto aos céus e agora ele está assentado à destra de Deus, nas regiões celestiais. É ali que Deus libera as suas bênçãos para a igreja. E Paulo então está louvando a Deus por essas bênçãos. E que bênçãos são essas? As bênçãos pelas quais Paulo louva a Deus aqui dizem respeito, primeiro, à escolha soberana do Pai. Segundo, a redenção gratuita do Filho. Terceiro, a segurança do Espírito. E porque todas essas coisas nos convocam a uma vida de santificação e propósito. Então esses são os 4 pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês a partir desse texto. A escolha soberana do Pai, a redenção gratuita do Filho, a segurança do Espírito Santo e uma vida de santificação e propósito. Amém? Vamos juntos? Em primeiro lugar, o Pai nos escolhe soberanamente. Nós vemos isso com muita clareza nos versículos 4 a 6, onde Paulo diz, olha, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. E mais no final do versículo 4 e no início do versículo 5 ele diz, em amor nos predestinou para ele. Sabe, irmãos, a nossa salvação não começa no dia em que você aceitou Jesus, que você disse sim para Jesus. A nossa salvação teve início antes do tempo, antes da inauguração da história, antes que Deus soltasse o cronômetro da história, ele já tinha iniciado o processo da nossa salvação. Paulo está dizendo, olha, antes da fundação do mundo, quando foi isso? Na eternidade. Antes do princípio de todas as coisas, Deus já havia nos escolhido nele. Sabe, eu não sei você, mas eu acho isso simplesmente incrível. Porque
às vezes nós somos iludidos a pensar que há algo em nós que atrai a atenção de Deus. E aí você pensa assim, não, mas é porque eu creio, é porque eu tenho um bom coração, é porque Deus conhece o meu coração. Já ouviu alguém dizer isso? Você já disse isso alguma vez? Mas sabe, Deus não nos escolheu porque Ele conhece os nossos corações. Ele nos escolheu em amor. E esse é o único fundamento da escolha de Deus. Em amor, Ele nos predestinou para Ele. Isso ocorreu antes mesmo de que houvesse mundo. Então, o Pai nos escolhe soberanamente. E por isso nós podemos afirmar que a nossa salvação não é algo casual, algo que acontece por acaso. É lindo de ver testemunhos como os nossos irmãos que foram contados aqui, há pouco. E eu tenho certeza que se cada um de vocês tivesse a oportunidade de compartilhar o testemunho do seu encontro com Cristo, do seu momento de conversão, nós poderíamos perceber algo em comum: a providência de Deus. Como Deus age nas circunstâncias boas e ruins para nos alcançar. Porque não somos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu na eternidade, no tempo presente, Ele nos chama. Então, a salvação não é algo casual, não acontece por acaso, antes é o cumprimento de um plano eterno de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E no tempo presente nos tem chamado a cumprir o seu propósito. Então, irmãos, Deus nos escolhe de um modo soberano e imerecido. Em amor, Ele nos predestinou para Ele. Não há nenhuma outra razão, não há nenhuma outra explicação, somente o amor de Deus. Agora perceba o detalhe, Paulo diz, Ele nos predestinou para quê? Para Ele. Para Ele. Por isso, se você é um escolhido de Deus, não há nada neste mundo, por mais precioso ou por mais prazeroso que seja, que poderá satisfazer a sua alma. Já ouviu aquele argumento do evangelista? De que o vazio que existe no seu coração é do tamanho de Deus? Isso é real. Se você é um escolhido de Deus, você pode procurar em todos os caminhos, você não vai encontrar a satisfação para a sua alma, porque ela foi predestinada para Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus te predestinou para ser dele, para pertencer a Ele. Eu gosto de uma frase de Agostinho, Santo Agostinho, para os católicos, para nós, um grande teólogo, Agostinho. Ele escreve lá no primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo do seu livro Confissões, ele diz assim: porque nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Nós somos feitos para Deus, e nós só encontramos o descanso para a nossa alma em Deus. O apóstolo Paulo dá testemunho acerca da escolha soberana de Deus em outras passagens. Eu quero ler com vocês aqui, Romanos 8, versículo 28 ao 30. Eu acredito que a Jordana vai me ajudar aqui, na projeção. Mas lá Paulo diz o seguinte: olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, e à luz de Efésios nós sabemos que esse de antemão aqui é de antemão mesmo, é antes mesmo da fundação do mundo. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
e aos que justificou, a esses também glorificou. Ainda, a Bíblia nos mostra que a eleição é o modo de Deus demonstrar a sua graça e a sua misericórdia em toda a história. Inclusive no Antigo Testamento. Deus sempre escolheu pessoas, um povo para si. No Antigo Testamento, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, se você tiver com a Bíblia aberta, só pula uma página, no capítulo 9, dos versículos 10 a 18, Paulo vai usar dois exemplos para mostrar isso. Primeiro, o exemplo de Esaú e Jacó. E depois ele vai fazer referência a Moisés e ao faraó, para mostrar como Deus elege, mediante a sua graça e a sua misericórdia. Olha o que Paulo diz, Romanos 9, versículo 10. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca. Ao conceber de um só de Isaac, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que é Deus injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. A escolha de Deus é soberana, e ela não está baseada em nada do que fazemos e em nada do que deixamos de fazer. Muito antes de pensar em nos voltarmos para Deus, Ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha nos escolhido. Jesus cuidou de deixar isso muito bem estabelecido para os seus discípulos, porque nós vimos uma cena, há pouco, de Jesus chamando Mateus, e era muito provável que algum deles poderia pensar assim, mas de tantos aqui no nosso meio, por que eu, Será que Jesus achou de bom em mim, E aí Jesus então em um dado momento disse para eles, olha, não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que se voltaram para mim, foi eu que escolhi vocês. Isso está lá em João capítulo 15, versículo 16. Então, irmãos, eu não sei por que você e não outro. Eu não sei por que você e não seu vizinho. Mas eu sei que Deus te escolheu soberanamente. E se você está aqui, se você tem inclinado o seu coração para buscar a Deus, saiba de uma coisa, é porque Ele já te escolheu. É porque Ele um dia te predestinou para ser dele. O segundo ponto e a segunda coisa que o texto de Efésios nos ensina é que se o Pai nos elege, nos escolhe soberanamente, o Filho nos redime gratuitamente. Eu quero que você olhe comigo os versículos 7 a 10, lá de Efésios capítulo 1, onde a palavra de Deus diz, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
A segunda bênção espiritual pela qual Paulo está bendizendo a Deus aqui é a redenção em Cristo Jesus. E certamente os irmãos da igreja de Éfeso sabiam o sentido e o peso dessa expressão redenção, porque era comum nos dias deles, na sociedade deles, o comércio de escravos. E eles sabiam que redimir era libertar um escravo mediante o pagamento de um preço. Esse é o contexto apropriado para essa palavra redenção. Então, quando Paulo diz que nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ele está querendo nos mostrar que a obra da cruz foi o preço pago por Deus, dado por Deus, ofertado por Deus, para a libertação, para a nossa libertação do cativeiro do pecado. Certa vez Jesus falava com os judeus, e é aquele texto lá de João 8, e Jesus diz para eles: olha, vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E eles se assustam com aquilo e dizem: mas espera aí, Jesus, libertar de quê? Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de nada. E Jesus Jesus revela para eles a verdadeira condição do ser humano. A verdadeira condição deles é a nossa condição antes de Cristo. Ele diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E essa é a única relação possível com o pecado. O pecado não serve ao homem, o homem serve ao pecado. Mas Jesus dá para eles uma palavra de esperança que ecoa nos nossos dias. Ele diz: mas se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E Jesus nos liberta, irmãos, porque nós não poderíamos sair desse cativeiro sozinho. Não havia forças e condições no homem para se libertar das amarras do pecado por si só. Então foi necessário que Deus intervisse na história. Foi necessário que aquele que não tinha pecado nenhum assumisse o nosso lugar e recebesse sobre si a condenação devida aos nossos pecados. E ali na cruz, Jesus se faz um resgate. Ele disse isso, né? Em Marcos 10:45, Jesus diz aos seus discípulos: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Era assim que Jesus compreendia o seu ministério, a sua missão nessa terra. Ele sabia que ele era um resgate para a libertação de muitos. E Pedro, então, o apóstolo Pedro, testifica essa verdade que nós estamos vendo aqui na epístola de Efésios, quando ele escreve lá na sua primeira epístola dizendo: olha, não foi por prata ou ouro que vocês foram resgatados, não foi por nada que esse mundo considera precioso, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse é o preço dado por Deus para a sua libertação. Isso está lá em 1 Pedro 1, do 18 ao 19. Então, irmãos, Deus faz isso. Ele envia o seu Filho como um resgate para libertar os seus escolhidos, aqueles que ele havia escolhido de antemão, antes da fundação do mundo, que na história caíram e se fizeram escravos do pecado. A esses Deus vem redimir. E ali na cruz ele provê a libertação. E Paulo acrescenta um detalhe aqui precioso. No final do versículo 7, ele diz: ele faz isso segundo a riqueza da sua graça. Deus nos escolhe soberanamente ainda na eternidade, antes da fundação do mundo. Porém, porque nós caímos no jugo da escravidão, o Filho vem e ali na cruz paga o preço definitivo da nossa libertação. E em tudo isso, o que transparece é a riqueza da graça de Deus e, em contraponto, a miséria dos nossos méritos. O Evangelho
é uma mensagem ofensiva. Porque o Evangelho diz para mim e para você: você não pode, você não é capaz. É interessante, né? Como que parece que às vezes nos nossos dias o legal é dizer para as pessoas: você pode, você é capaz, desenvolva o seu potencial, alcance os seus objetivos, você pode. Mas o Evangelho nos humilha quando ele nos diz: você não é capaz, você não pode. Foi por isso que Deus precisou vir e se fazer homem no seu lugar. Foi por isso que Deus precisou vir e vencer a sua luta e morrer a sua morte, para te incluir nele e somente nele prover salvação. Então, irmãos, o Evangelho exalta a riqueza da graça de Deus e expõe a miséria dos nossos méritos. Diz a Bíblia que toda a nossa justiça é um trapo de imundícia diante de Deus, não serve para nada, é lixo. O apóstolo Paulo, que era um homem temente a Deus, segundo a lógica na qual ele foi criado, segundo a sua religião, certa vez ele disse: olha, eu fiz tudo isso como um lixo, eu considerei tudo isso como nada, para encontrar a Cristo, para conhecer a Cristo e ser achado por Ele. Então, nós precisamos entender que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, de modo que nele, e somente nele, nós encontramos salvação e propósito. Amém? Em primeiro lugar, Deus nos escolhe soberanamente. Diga: Deus nos escolhe soberanamente. Em segundo lugar, o Filho nos redime gratuitamente. Em terceiro lugar, o Espírito nos cela seguramente. Olhe comigo os versículos 11 a 14 desse trecho que nós estamos analisando, na onde Paulo diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Entenda uma coisa: o selo, naqueles dias, era uma marca real, era a forma como o rei marcava a sua propriedade, aquilo que estava selado era propriedade do rei, era a forma que o rei tinha de distinguir aquilo que era seu daquilo que era dos demais. Então eles selavam. E a Bíblia está dizendo que nós fomos selados com o selo do Espírito Santo da promessa, para que fique claro para todos, inclusive para nós, que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. O apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, ele diz algo, e nós conhecemos muito a segunda parte, porque ele diz assim: olha, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós conhecemos essa segunda parte, isso é vulgar no nosso meio, né? Algo que é conhecido por todos. O mundo jaz no maligno. Mas no mesmo versículo, João está dizendo: olha, nós sabemos que somos de Deus, nós estamos conscientes disso, nós estamos informados disso. Você sabe que você é de Deus? Você sabe que você é propriedade de Deus? Porque uma das consequências lógicas disso, de sermos de Deus, é o fato de que o diabo não toca naquilo que é de Deus. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida, porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você acha que o diabo é louco de tocar aquilo que está no reino de Deus?
O diabo não tem mais autoridade para tocar nas nossas vidas. No entanto, muitas vezes nós damos de presente, né, essa autoridade para ele. Mas nós somos de Deus, porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Porém, Paulo diz mais, ele afirma que o Espírito é o penhor. Nessa versão que eu estou lendo, aparece a palavra penhor, talvez essa seja uma palavra não muito usual, né? Na NVI eles já traduziram com a outra expressão, o Espírito Santo é a garantia. E assim talvez fique mais fácil de entender, porque é isso que um penhor é, ele é uma garantia. Então o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, diz a Bíblia. O penhor, naquela época, né, hoje é um pouquinho diferente, mas naquela época o penhor era uma espécie de sinal. Você já comprou alguma coisa que você teve que dar um sinal? Já fez algum contrato dessa forma? Às vezes você não tinha o dinheiro todo na hora, ou queria reservar alguma coisa, o cara tem que dar um sinal. O que é o sinal? O sinal é a garantia que você vai pagar o resto, né? É o seu compromisso, é a sua antecipação. Você, vou antecipar uma parte aqui para você fique certo que eu vou te dar o restante. E Paulo está dizendo, olha, o Espírito é o penhor da nossa herança, é a primeira parte, é a antecipação, é Deus dizendo, olha, está garantido, eu vou te dar o restante. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você quer saber o que é o céu? Experimente o Espírito de Deus. Ele é a primeira parte de tudo aquilo que nós vamos vivenciar na eternidade. Ele é a primeira parte, ele é o penhor dessa herança que nos aguarda na eternidade. Nós destacamos aqui no texto, essa é só essa primeira parte dessa mensagem, porque até aqui nós destacamos os aspectos que refletem a soberania de Deus, ao nos escolher, ao nos redimir e ao nos dar segurança eterna. Agora nos convém olhar novamente para o texto, a fim de percebermos o quanto a responsabilidade humana se faz presente em todo esse processo. Porque o tema da mensagem é na frequência. Então eu quero que você entenda qual é a frequência, a sintonia existente entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade nesse processo. Volta lá para o versículo 4, aí do texto, Efésios 1, versículo 4. E aqui agora nós vamos ver como Deus nos chama a uma vida de santificação e propósito. Olha o que Paulo diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Mas Deus nos escolheu para quê? Então Paulo diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Perceba uma coisa, Deus não nos escolhe porque somos santos. Pelo contrário, Paulo diz lá em Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda não tínhamos feito nada para agradar a Deus, Ele já havia provado o seu amor para conosco. No entanto, Deus nos escolhe com um propósito. Ele nos escolhe para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ontem à noite, o pastor Marcos, enquanto ministrava, ele falou a respeito disso. Ele disse, olha, ser santo não significa ser perfeito, significa ser separado. E de fato essa é o melhor sentido para essa expressão. Ser santo significa ser separado. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Essa expressão zeloso, talvez alguns até interpretam como ciúme, né? Então, Deus é um Deus zeloso. Ele não está disposto a dividir os nossos corações com nenhum outro Deus, com nada que requeira de nós adoração. É por isso que o primeiro mandamento, qual que é o primeiro mandamento, irmãos? De Êxodo capítulo 20.
Esse é o resumo, né? Esse é o maior de todos os mandamentos. Mas se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 3, você vai ver que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Porque antes Deus vai dizer: olha, eu sou o Senhor, o único. Eu não aceito dividir o seu coração, a sua adoração com nada e nem ninguém. Então Deus nos escolhe para sermos separados, para sermos dele, para sermos a sua propriedade de uso exclusivo. Na eleição, a soberania de Deus atua sem qualquer ação humana. Mas na santificação, o ser humano atua em cooperação com o Espírito num processo contínuo de transformação. Se na eleição o ato é exclusivo de Deus, não depende de nós, na santificação, a nossa participação é essencial. Não há santificação se não houver da nossa parte uma resposta ao chamado de Deus. Isso não é automático, irmãos. Não é simplesmente, eu aceitei Jesus e com o passar dos anos eu vou ser uma pessoa mais santa. Isso não é verdade. Há muito crente com anos de igreja, mas com uma maturidade cristã pífia. Pessoas que acumulam anos de igreja no seu currículo, mas que não cresceram na fé. E por que isso acontece? Porque não houve cooperação entre o homem e o Espírito de Deus nesse processo de santificação. Então, na santificação, o ser humano atua em cooperação com o Espírito, num processo contínuo, até que Cristo volte. Se você é um escolhido de Deus, você precisa se colocar na frequência certa. Você precisa alinhar o seu coração ao coração de Deus, a fim de cooperar com o Espírito nesse processo de santificação. Diga assim: eu preciso me colocar na frequência certa. Veja, irmãos, sempre é Deus quem nos transforma, é Deus quem nos liberta. Contudo, é nossa responsabilidade nos colocarmos no lugar aonde essa transformação acontece. Você entendeu? A responsabilidade de se colocar na presença de Deus, no lugar onde a transformação acontece, é minha, é sua. E isso vem, irmãos, de práticas, de rotinas espirituais. Eu achei interessante, pastor, ontem a gente conectou na live lá dos irmãos lá dos Estados Unidos, né? Não vou me arriscar a ficar falando os nomes em inglês, porque não é minha praia. Mas aí tinha uma pessoa pregando, um homem pregando, não sei quem é. Mas em meio àquele mover, sabe o que ele estava falando? Ele estava falando assim: olha, nós precisamos de ter práticas espirituais, porque isso daqui vai passar. Vai chegar uma hora ou a gente para ou alguém para a gente, né? Mas o avivamento continua dia após dia quando existem práticas que nos inserem nesse local onde Deus pode nos transformar. Então, Paulo diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo, eu não anotei aqui, eu acho que é capítulo 4, Paulo diz: olha, exercita-te na piedade. E a figura que Paulo usa lá é a figura de um atleta. Então, se você gosta de esporte, ou se você entende um pouco disso, você vai saber que um bom atleta é uma pessoa disciplinada. É alguém que tem disciplina naquilo que faz. E essa é a ideia. Nós precisamos de sermos disciplinados, de termos disciplinas espirituais, práticas que nos colocam no local onde a transformação acontece. Amém? Em segundo lugar, Deus nos predestina para fazermos parte da sua família. Olha aí o versículo, finalzinho do versículo 4 e versículo 5. Em amor, nos predestinou para Ele. Para quê? Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade.
Se algum dia alguém te perguntar se você acredita em predestinação, que são as coisas que de vez em quando acontecem, né? Pode falar assim, olha, eu acredito em predestinação porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia fala de predestinação. Mas não perca seu tempo entrando naquelas controvérsias. Saiba de uma coisa, você foi predestinado para ser filho de Deus. E é isso que importa. Você foi predestinado, como Paulo diz lá em Romanos 8, 29, para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, primogênito de muitos irmãos. Então Deus nos predestinou. Deus nos escolheu e nos predestinou para fazermos parte da sua família, para sermos seus filhos, e enquanto filhos, fazermos parte da sua família. Sabe, irmãos, há algo precioso aqui, porque nós vivemos em meio a uma sociedade individualista, aonde tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve, tem como referência o nosso umbigo. Mas a Bíblia nos convida para sair dessa lógica e enxergar as coisas sob o ponto de vista do coletivo, aonde a escolha de Deus, a predestinação de Deus não é só para que você seja uma pessoa abençoada, mas é para que você faça parte de algo maior do que você, para que você faça parte da família de Deus, porque é isso que a igreja é. A igreja é a família de Deus, é a comunidade dos escolhidos, daqueles que, assim como você, estão num processo de santificação contínua. Os filhos de Deus fazem parte da família de Deus. Então, se você é um escolhido de Deus, você precisa entender que o propósito de Deus para a sua vida se materializa aqui. E aqui não estou dizendo nesse prédio ou no prédio onde a sua igreja congrega, mas aqui no meio da comunidade, do corpo, do povo de Deus. É aqui que o propósito de Deus vai se materializar na sua vida. Não existe essa história de cristão desigrejado, né? Não existe isso na Bíblia, irmãos. Isso não tem fundamento bíblico. Para que você viva tudo aquilo que Deus sonhou para você, te predestinou para ser, você precisa de estar incluído no corpo. Você precisa de fazer parte da família de Deus. Estamos sendo santificados dia após dia, a fim de que Deus nos forme segundo a forma de Cristo. E para esse propósito, Deus fará com que todas as coisas cooperem. Lá em Romanos 8, nós lemos há pouco, aquele texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes esse texto é lido assim, totalmente fora do contexto, né? E a gente fica pensando que Deus vai usar tudo para nos fazer mais bem-sucedidos, mais ricos, mais prósperos. Olha, eu posso dizer que isso até pode acontecer. Mas o real sentido desse versículo é que Deus fará com que todas as coisas cooperem para um bem maior, que é o bem de te fazer conforme a semelhança de Cristo, que é o que vem logo em seguida. Porque foi para isso que Ele te predestinou. No fim das contas, não importa se você foi bem sucedido, se você foi mais rico ou mais próspero, importa se você cresceu à estatura do varão perfeito, se você se tornou uma pessoa mais parecida com Cristo. E para esse propósito, Deus vai usar todas as coisas para cooperarem para essa finalidade. Da vitória à derrota, da alegria à tristeza, da vida à morte, Deus vai usar tudo para te conformar à forma de Cristo. Porém, nesse processo de conformação, há um espaço precioso para a responsabilidade humana. É aqui que entra a nossa parte de nos alinharmos e de nos colocarmos na frequência certa. Abra comigo é algo do passado, né? Vamos ler 2 Coríntios 3, versículo 18.
Olha o que a Bíblia diz. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui, Paulo nos diz como essa transformação acontece. Como que nós nos transformamos semelhantes à imagem de Cristo? Porque esse é um propósito ousado, né? Só Deus para ter uma ideia dessa. De olhar para mim e para você e falar assim, vai se parecer com Jesus. Falar assim, não, Deus, você acha que você está meio equivocado. Vai ser parecidinho. Mas qual que é a nossa parte, irmãos, nesse processo? Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha, com o rosto descoberto, nós temos que contemplar a glória do Senhor. E sabe o que é interessante? É que entender esse texto à luz do seu contexto nos mostra que contemplar a glória do Senhor com a face descoberta nada mais é do que se expor às Escrituras. É disso que Paulo está falando aqui. Se você pega os versículos anteriores, você vai ver que Paulo está falando do povo de Israel que, por estar com o coração endurecido, não conseguia ver a glória de Deus na leitura da lei. Mas aí no versículo 16, olha o que Paulo diz, acho que dá para mostrar aí, né? Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aquele véu que está no coração dos judeus, que impede com que eles vejam a glória de Cristo na leitura da lei, esse véu é tirado quando alguém se converte. Agora, nós podemos, com o rosto descoberto, contemplar a glória do Senhor. Aonde? Na Escritura. Na Escritura. Então, não há santificação sem interação com o Espírito de Deus. Não há cumprimento do propósito apartado da família de Deus. E não há transformação genuína sem exposição às Escrituras. Não se engane, não há. Para que sejamos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito, nós precisamos de nos expor, nós precisamos de contemplar a glória de Deus revelada nas Escrituras. Mais uma vez, é Ele quem nos transforma. Mas isso só ocorre se nós contemplarmos com o rosto descoberto a glória do Senhor. Então, a nossa responsabilidade nesse processo é essa, irmãos. Nos expormos à Escritura. E aqui eu queria, com muito amor, te confrontar nisso. Porque não há nenhuma outra marca que revele mais o quanto nós estamos desejosos de Deus do que o tempo que nós dedicamos à leitura da palavra, à meditação, como o pastor diz. E esse é um argumento que pode parecer batido. Mas quanto tempo você gasta com isso e com aquilo? Quanto tempo você gasta com a Bíblia? Mas, irmãos, é esse o recurso que todos nós temos na mesma medida. Nós vivemos num país extremamente desigual, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Mas se existe algo que todos têm de forma igual, é tempo. A grande questão é o quanto do seu tempo você tem ofertado na presença de Deus, se expondo às Escrituras. Leia a Bíblia, e leia de novo, e leia mais uma vez, e medite naquilo que você leu, e continue lendo, e continue lendo. E quando você olhar para trás, você vai perceber o quanto Deus te transformou nesse processo. Eu não vou contar testemunho aqui, mas se eu fosse, o meu testemunho seria a respeito do poder da palavra de Deus. Porque a minha história com Deus é a minha história com a Bíblia. É por meio dela que o Senhor nos transforma.
Não há transformação sem vida na palavra, pois é lá, na palavra, que o Espírito de Deus transforma as nossas vidas. Amém? Terceiro e último. O propósito das nossas vidas é glorificar a Deus. É isso que Paulo nos mostra aqui nos versículos 5 e 6 e nos versículos 11 e 12, quando ele diz, olha, ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amar. Nos versículos 11 e 12, Paulo fala, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que antemão esperávamos em Cristo, os judeus e também os gentios que ouviram a palavra da pregação, o evangelho da verdade e que creram nisso. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que sejamos um objeto de louvor da sua glória. É que sejamos um instrumento de louvor da sua glória. Nós fomos escolhidos e predestinados pelo Senhor com um propósito: dar louvor à sua glória, a glória da sua graça. A maneira pela qual Deus salva, pecadores, exclui a vanglória humana e exalta de maneira majestosa a graça de Deus. Paulo vai dizer isso aí no capítulo 2 desse livro, dessa epístola de Efésios, quando ele diz, olha, pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês. Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. E aí no versículo 7 do capítulo 2 ele vai dizer, olha, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, não importa o que você faça, qual é a sua ocupação, qual é o seu sonho profissional, a única coisa que importa, meu irmão, é que você deve glorificar a Deus em sua vida. A nossa existência nessa terra deve render louvores à glória de Deus. Caso contrário, nós estaremos muito longe de cumprir o nosso propósito. Eu gosto de uma das perguntas, do catequismo, do breve catequismo de Westminster, que foi um instrumento utilizado pelos puritanos no século XVII, Eles utilizavam isso para poder ensinar as crianças. Então, para poder ensinar as crianças a Bíblia, eles faziam perguntas e respondiam perguntas com versículos bíblicos, para levarem elas a terem conclusões corretas à luz da palavra de Deus. E a primeira pergunta que eles fizeram nesse breve catequismo era: qual é o fim principal do homem? Em outras palavras, qual que é o propósito da nossa vida nessa terra? Para que a gente serve? E à luz das Escrituras, eles chegaram à seguinte conclusão: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nada que você faça na sua vida que esteja alienado, que esteja distante desse propósito, te trará plena satisfação. Você pode ser o empresário mais bem-sucedido, o servidor público com a remuneração mais top que existe. Se a sua vida não glorificar a Deus, você não estará cumprindo o seu propósito. Por fim, Jesus nos revela a maneira pela qual Deus é glorificado em nossas vidas. A Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Porque ela não nos dá a missão sem nos explicar como cumprir essa missão. Então veja, o nosso propósito é glorificar a Deus. Tá, e aí? Como que eu glorifico a Deus? Me fala de maneira prática, como que se faz isso? Então Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos, lá naquele texto, de João capítulo 15. No versículo 16 ele diz: olha, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi
e os designei para que vão e deem fruto, diga, dar fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Mas um pouco atrás, no versículo 8 desse mesmo capítulo, Jesus havia dito o seguinte: olha, nisto é glorificado o meu Pai. Em quê? 2 pontos. Diga, que vocês, mais forte, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Deus é glorificado nas nossas vidas quando nós damos frutos, e frutos que permanecem. Agora, eu quero que você entenda isso, porque às vezes ler a Bíblia com a mente contaminada por uma doutrina nos impede de perceber toda a grandeza e toda a glória das Escrituras. Então, eu me converti aqui na Luz para os Povos ainda no tempo, né, do G12, aquela questão. E parece que a gente via célula e via almas em tudo na Bíblia, né? Qualquer coisa que você lesse assim, uma célula aqui. Não, mas calma, não é assim, né? A gente precisa de ler a Bíblia no seu contexto. A gente precisa de ser fiel às Escrituras e interpretá-la, né, com hermenêutica saudável. Então, dar frutos é ganhar pessoas para Jesus, também. Não estou dizendo que isso está errado, mas é muito mais do que isso. Sabe por quê? O que é um fruto? O bispo Geisler falou aqui um aspecto, né? Falou que o fruto é o resultado da intimidade, e ele está certo. Mas esse final de semana eu estava na casa da minha irmã, ela mora na roça, estava até conversando isso com eles, e falando: olha, aqui vocês entendem bem isso, porque um fruto daquilo que vocês plantam é o resultado final de um processo muito trabalhoso. Primeiro você planta. Não, primeiro você prepara a terra, né? Depois você planta a semente. Depois você rega. Depois você tem que esperar a ação de Deus na natureza, com o sol, com a chuva. E ao final de todo esse processo, você vai receber um fruto. E essa é a ideia, irmãos. O fruto é o resultado final de um processo. E é esse processo que nós estamos conversando aqui. O processo de interação do homem com o Espírito Santo na obra da santificação, de comunhão com a igreja, que é a família de Deus, e de exposição à Escritura. O fruto que resulta disso é o que glorifica o Pai. Porque o fruto que resulta de todo esse processo é a sua transformação. É o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, que é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Deus pega uma pessoa descontrolada, uma pessoa sem ele nem beira, e dá a ela domínio próprio. Rapaz, só o Espírito de Deus. Deus pega um homem de coração duro e transforma aquele homem numa pessoa mansa, que ama, bondosa. Deus pega, eu ia falar um homem, mas hoje isso é tão comum, né? Deus pega uma pessoa ansiosa, que às vezes é uma criança, que já está tomada pela ansiedade, e coloca no coração dela paz, temperança. Essas coisas, irmãos, são um fruto que glorificam ao Pai. É nisso que Deus é glorificado, quando esse processo se torna real nas nossas vidas, quando o Verbo se faz carne em nós, quando a palavra de Deus é incorporada nas nossas vidas e vivenciada na prática. E eu não tenho dúvida de que, como um resultado indireto desse processo, vidas serão salvas pelo seu testemunho, pelo despertar do seu ministério, porque é inevitável. Se você se expor às Escrituras, se você se relacionar com o Espírito Santo de Deus, se você estiver incluído na comunidade dos santos, você vai frutificar enquanto ganhar pessoas, ser um líder, exercer o seu ministério dentro da igreja. Eu não tenho dúvida disso. Mas a diferença é que quando você
passa por esse processo orgânico de transformação e você descobre o seu ministério e vai exercê-lo bem capacitado, bem instruído, sabe, não tem como dar errado. Agora, quando a gente inverte a coisa e coloca que o foco é fazer, sem ser, os resultados são os mais desastrosos possíveis. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Algumas aplicações, né? Deus nos escolhe soberanamente com o propósito de nos santificar para Ele. E é desse modo que nós encontramos o propósito das nossas vidas. Quando nós somos chamados pelo Evangelho da Salvação, pela palavra da verdade, nós entendemos que fomos criados para viver para a glória de Deus, para a glória do Pai. E se você entendeu que você é um escolhido de Deus, que Deus te escolheu antes mesmo da fundação do mundo, que Ele te predestinou para ser dele, agora você precisa cumprir esse propósito. Agora você precisa entrar nessa frequência. Você precisa criar hábitos, ou melhor, não precisa de criar nada. Sente aos pés daqueles que são mais maduros, né, pastor? Daqueles que têm condições de te mostrar o caminho, e aprenda como eles fazem. Aprenda quais são os hábitos daquelas pessoas que você admira na fé, como elas oram, como elas leem a Bíblia. Sabe, eu leio a Bíblia há 17 anos, mesmo antes de me converter, eu comecei lendo a Bíblia. E sempre tive o hábito de ler aquele cronograma anual, às vezes 2 até por ano. Mas recentemente, ouvindo um podcast de um pastor que eu amo muito, ele falou algo, eu falei, rapaz, não é que isso deve ser bom? Ele falou assim, eu leio a Bíblia assim, no meu devocional, né? Eu moro em um determinado livro da Bíblia por um tempo. Ele diz, agora eu estou morando em Eclesiastes, então eu leio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E aquilo vai entrando dentro de mim, vai entrando dentro do meu coração. Eu falei, eu vou fazer isso, cara. Porque às vezes a gente lê, né, naquela correria, querendo cumprir um cronograma. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Se você nunca leu a Bíblia toda, cria vergonha na cara e pega um cronograma bíblico lá e tal, no início do ano, e fala assim, esse ano eu vou ler. Faça chuva, faça sol, vou ler. Então, leia 1, 2 vezes, quantas vezes for necessário. Mas sabe, às vezes nós precisamos de parar num texto e falar, agora eu quero entender isso, Deus. Nunca entendi isso aqui. Então, leia, releia e deixa Deus encher o seu coração. Eu tenho certeza, irmãos, que nós seremos transformados. Eu tenho certeza que Deus vai formar em nós a imagem e a semelhança de Cristo. A nossa responsabilidade em todo esse processo consiste nessa interação com o Espírito Santo, no processo da santificação, na comunhão com a igreja, como a família de Deus e a comunidade dos santos, comunidade daqueles que, como nós, estão sendo santificados, e na exposição constante às Escrituras, para que o Espírito do Senhor nos transforme de glória em glória, à semelhança de Cristo. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, vamos orar a Deus. Talvez hoje você precise se posicionar diante do Senhor e falar, Deus, realmente eu preciso de entrar nessa frequência. Se está faltando leitura bíblica, faça um compromisso hoje diante de Deus e peça, Senhor, me ajude. Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Fala, eu não entendo, Rafael, eu leio, não entendo. Peça orientação para alguém. Sabe, se você tem dificuldade, não começa de Gênesis, não encara assim de cara Levítico, não, porque talvez você vai desanimar, mas peça orientação para alguém, de onde começar. Mas se desafie a isso. Interaja com o Espírito Santo. Não deixe esse privilégio da primeira parte da herança que nós teremos na eternidade passar em branco aqui na terra. É seu. É a garantia, é o penhor que Deus te deu.
e não troque por nada a comunhão da igreja. Não deixe que nenhuma filosofia, que nenhuma ideia, nenhuma teologia barata te convença de que a igreja é dispensável, porque não é. É aqui que o seu propósito vai acontecer, é aqui que ele vai fluir, é aqui que Deus vai forjar o seu caráter, é aqui que Deus vai te usar para abençoar pessoas, é aqui que Deus vai te usar e vai te transformar dia após dia à imagem de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, te louvamos porque a tua palavra é perfeita, a tua palavra é provada. Deus, eu te louvo porque é essa palavra que um dia alcançou o meu coração e transformou a minha vida. Então, Deus, eu creio na pregação da palavra. Eu creio, Deus, no poder que essa palavra tem de transformar pecadores para a sua glória, de chamar pessoas, ó Deus, que aos olhos do mundo não seriam nada, para fazer delas filhos de Deus, sacerdotes reais, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma geração eleita. Então, Senhor, nessa noite eu te peço que essa palavra venha a nós, dia após dia, no nosso ordinário, Deus, na nossa vida comum, que possamos nos encontrar com o Senhor diariamente, que o Teu Espírito nos transforme a partir da exposição dos nossos corações à Escritura. Meu Deus, que a nossa vida na igreja seja revolucionada. Retira de nós, Pai, aquela visão de que a igreja é um lugar e insere nos nossos corações a consciência correta de que a igreja é a Tua família. A igreja é uma comunidade de pessoas que, assim como nós, estão sendo transformadas de glória em glória na imagem de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor nos coloque na frequência certa, que o Senhor alinhe a nossa responsabilidade, aquilo que depende de nós, aquilo que nos cumpre fazer, com tudo aquilo que o Senhor já fez, com toda a sua graça, com toda a sua soberania. Que essa graça, Deus, que o Senhor depositou nas nossas vidas não seja vã, não seja inútil, mas que nós possamos trabalhar sobre essa graça de maneira disciplinada, como um atleta, para que dela, Deus, emane frutos que glorifiquem ao Teu nome, que glorifiquem ao Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.